Oi, crianças! Dando continuidade aqui à nossa revisão da revista, nós vamos falar da aula 7, que fala sobre a evangelização. E nós tratamos do assunto sobre o pecado primeiro, e falamos que através de um homem entrou o pecado no mundo, e também através de um homem nós podemos ter a salvação, no nome de Jesus. Falamos sobre o amor de Deus, né, que o amor de Deus é grande, deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, mas a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, pedimos perdão dos nossos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí nós praticamos o amor de Deus no nosso coração. E o Senhor nos deixa uma grande responsabilidade também, nós aprendemos na lição. E nós temos a obrigação de ir e praticar o ID. Lembram? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. No amor de Deus, nós somos outras pessoas. Nós somos filhos de Deus. E aí nós levamos a evangelização às pessoas que nós amamos também. Nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Em tudo, a gente tem que demonstrar o amor de Jesus, né? Que nós amamos a Jesus Cristo e nós acreditamos que nele, que só nele nós somos salvos. Então, a lição 7 falou sobre o amor de Deus, o perdão e o poder de Jesus sobre a nossa vida e a responsabilidade que cada um tem de levar o Evangelho, de falar da salvação. Na aula 8, nós podemos falar sobre o valor da amizade, né? Aí nós usamos a lição, nós falamos sobre a amizade de Davi e Jonatas, a fidelidade que eles tinham com os outros. Quando nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós cumprimos a nossa palavra com os nossos amigos, né? Nós temos consideração, nós temos amor. Quando nós colocamos o amor de Deus no nosso coração, nós temos Cristo. Então, esse amor que transborda faz com que a gente tenha amigos de verdade. E nós falamos sobre a história de Jonatas e Davi, que eles passaram por grandes situações muito difíceis, porque Jonatas, o pai dele era o Saul, né, um rei muito terrível que perseguiu muito Davi, né, e tiveram grandes lutas, ciúmes, invejas, muitas discussões, contenda entre eles, mas a amizade de Jonatas e Davi nunca foi abalada. Eles se separaram por um tempo, por várias vezes, mas a promessa, o acordo entre eles, a paz sempre existia. Então, quando nós temos Cristo mesmo realmente na nossa vida, crianças, nós somos fiéis a todos aqueles que nos cercam. Principalmente, nós temos amor verdadeiro, né? Amor de Cristo no nosso coração, que transforma qualquer coisa e que nos faz feliz diante das outras pessoas. Isso é amor de Deus. A amizade verdadeira é selada principalmente com o amor de Cristo no nosso coração. Essa foi a aula 8. Na aula 9, nós podemos aprender como reagir diante das situações difíceis que muitas vezes nós nos encontramos. Nós lemos a história de Isaac, que era filho de Abraão, um homem próspero, um homem cheio de fazendas e tinha muitos funcionários. Isaac era um homem temente a Deus e sábio. Toda vez que ele comprava um pedaço de terra, ele precisava abrir poços para ter água, porque não existia água encanada naquela época. E por ele ser um homem muito próspero, ele tinha, as pessoas ficavam com inveja, tinha muito ciúme, os vizinhos ficavam todos enciumados, porque ele era um homem, né, muito, muito poderoso naquela época, naquela região. E nós aprendemos na lição que Isaac nunca revidava as provocações que as pessoas faziam contra ele. Muito pelo contrário, ele era um homem temente a Deus e muitas vezes, na maioria das vezes, ele orava e pedia sabedoria, porque ele era um homem muito temente a Deus. E nós aprendemos também na lição que ele causou tanta inveja, tantos ciúmes na vizinhança, que ele tinha que mudar de região.
E numa dessas vezes, até o rei daquela região expulsou ele daquela região, né? Por quê? Porque ele era um homem, né, muito... É assim a nossa vida. Quando nós temos o Senhor na nossa vida e a prosperidade que Deus nos dá, muitas vezes nós ficamos nessa situação aí de luta, né? Com os nossos amigos, nossos vizinhos, né? As pessoas que estão presentes na nossa vida. Mas nós aprendemos nessa lição que, com o passar do tempo, esse mesmo rei viu em Isaac um exemplo de homem e chamou a ele para que eles conversassem. Mas Isaac nunca revidou e aceitou conversar. E aí eles fizeram um pacto para que eles pudessem viver em paz naquela região. E assim foi feito, e isso nós aprendemos na aula 9. Como a gente precisa, o nosso comportamento quando nós temos realmente o Senhor na nossa vida. Agora, nós vamos acompanhar as crianças que gravaram os versículos que estão lá no arquivo da memória. Então, acompanhemos. O amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4,10. Olá galera, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria e hoje estou aqui para falar um versículo para vocês. Eu tenho 7 anos e eu vou falar um versículo para vocês. Esse versículo está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Então tá bom. O amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Tchau! João 4, versículo 10. O amor é isso: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Olá, crianças, tudo bem? Bom, vamos continuar então a fazer a revisão das lições da nossa revista. Vamos ver agora a lição 10. A língua é fogo. Bem, os protagonistas desta lição foram o leme de um navio, né? O freio, que é usado assim no cavalo para controlá-lo, e o fósforo. Aqui, né, nós aprendemos com essa ilustração que nós devemos controlar a nossa língua. Nós aprendemos que fofoca, né, não é legal e que pode deixar uma pessoa, né, magoada, ferida, e a vida dessa pessoa pode até ficar arruinada para sempre. Então devemos ter todo cuidado. Tem uma regrinha lá no Aprendendo a Lição que a gente viu, que é a regrinha das 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Então a gente se pergunta, será que isso que eu vou falar, né, é verdade? A segunda peneira que eu devo submeter, aquilo que eu quero dizer, é a peneira da bondade. Eu não posso falar dos outros aquilo que eu não quero que falem de mim. Então, se não vai ser legal, não posso falar, né? A terceira peneira é a peneira da necessidade. Eu devo me perguntar, existe realmente a necessidade de eu dizer isto? Então, antes de abrir a nossa boca, nós temos que pensar bem aquilo que vamos falar. Lá no livro de Mateus 12:34,
Jesus diz para nós: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Olha que lição fenomenal, né? Já na lição 11, sou do Brasil. Aqui nós aprendemos que Deus está no controle de tudo e de todos, inclusive do nosso país, nosso querido Brasil, né? Mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus está no controle. Nós devemos ter paciência e esperar no Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, está escrito que nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem que Deus permita. Então, tudo acontece com o aval de Deus, sobre a permissão de Deus. Então, essas autoridades, né, que fazem parte da nossa vida, como o prefeito da nossa cidade, o governador do nosso estado, o presidente da república, o que nós podemos fazer por eles? Nós podemos orar, né? Prostrar os nossos joelhos no chão, baixar a nossa cabeça e fazer uma oração sincera por essas pessoas que administram o nosso país. E também não nos esqueçamos das autoridades que nós temos dentro da nossa casa, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, professores na escola. Que o Espírito Santo te ajude você a lembrar de orar por todas essas pessoas, não só por você, né? Bem, essas duas lições, a 10 e a 11, vocês decoraram um versículo. Vamos ouvir agora quem decorou o versículo correspondente a essas lições? Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar o versículo hoje, tá bom? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Salmos 19:14. Tchau! Oi, pessoal, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Salmo 19:14. Tchau, gente, tchau! Vamos agora à lição 12. Bom, a lição 12 diz: sou mordomo da criação de Deus. Deus, quando ele criou o mundo e depois, no sétimo dia, ele criou o homem e a mulher, ele deu uma ordem para Adão e Eva, que eles cuidassem daquele jardim, o jardim do Éden, aquele lindo jardim que ele criou. E essa ordem vale até hoje para nós. Nós devemos cuidar da criação de Deus. Uma maneira de estarmos fazendo isto é zelando pela questão ambiental. É importante que nós tenhamos o cuidado com as coisas que Deus fez, com a natureza que Deus criou. Por exemplo, nós podemos economizar água, né? Quando a mamãe vai ao mercado, ela pode levar uma sacola de pano, ao invés de ficar usando aquelas sacolinhas plásticas, né? Que mais? Nós podemos usar materiais que podem ser reciclados, ou seja, ao invés de usar copo descartável, eu posso usar um copo de vidro, que depois eu posso lavar e usar ele novamente. Separar o lixo orgânico, e quando for descartar, por exemplo, pilha ou bateria de celular, coisas assim que não seja orgânico, procurar saber qual é o lugar correto onde eu devo fazer isto. Então, são pequenas coisas, né, que eu e você podemos fazer para ajudar a natureza a preservar aquilo que Deus criou, essa coisa bonita que Deus criou para nós, né? Ali no Salmo 104, 24, Deus diz assim, que ele se alegra quando admiramos a criação dele. Olha aí, se nós admiramos
essas belezas e maravilhas que Deus fez, então nós também precisamos aprender a cuidar dela, não é verdade? Muito bem, vamos ouvir então o versículo correspondente a essa lição? Vamos lá. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Salmo 104, 24. Oi, pessoal, tudo bem? O versículo de hoje é: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Salmos 104, versículo 24.